Gays irão para o céu? Claro que sim. Afinal, o céu é para pecadores, inclusive para os pecadores héteros. Eu recebi hoje essa pergunta na minha caixinha lá do Instagram, perguntando se gays iriam para o céu. E isso é um grande equívoco que as pessoas às vezes cometem, de rotular certos pecados como se eles fossem imperdoáveis, como se existissem determinados pecados que Deus não vai perdoar, como se existissem pecados que são piores do que outros e que, se pessoas cometerem esse determinado pecado, elas não irão para o céu. A homossexualidade é apenas um dos vários pecados que a Bíblia relata. Mas a grande questão não é a homossexualidade. A grande questão é que nós precisamos entender o que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia de que Deus se importa, que Deus ama e que Ele veio salvar. Quando a gente olha para nós e para os pecados que nós cometemos na nossa vida, eu gosto sempre de fazer uma ilustração bem simples. Eu tenho 42 anos e, para facilitar as contas, digamos que eu comecei a pecar com 12 anos de idade. E eu sou uma pessoa tão santa, um crente tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu só cometo um pecado por dia. E ainda tem 65 dias no ano que eu não cometo pecado. Ou seja, eu cometo um pecado por dia durante 300 dias. Ou seja, eu cometo 300 pecados por ano. O que seria uma excelente média. Quem dera que eu conseguisse alcançá-la. E digamos que, como eu tenho 30, fiquei pecando durante 30 anos, então 300 vezes 30, quanto que dá? 9.000. O que você faria com um réu que tem 9.000 crimes? Os cidadãos de bem, que muitos cristãos se consideram, com certeza iriam matar esse réu. Mas o que Deus faz? Mas Deus, para o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda, se eu cometesse um pecado por dia durante 30 anos, eu teria cerca de 9.000 pecados. Se eu cometesse 10 por dia, seriam 90.000. Se eu cometesse 100, seriam 900.000. E quando você vai entendendo o Evangelho, quando você vai se aproximando mais de Jesus, você sabe que você comete muito mais do que 100 pecados por dia. O problema é que a gente não vive num mundo tão imoral que nós nos comparamos com outros seres humanos que cometem mais pecados do que a gente. E a gente começa a achar que nós somos bons. Só que o padrão de Deus não somos nós. O padrão de Deus é Jesus. E sério, se compara a Jesus, você realmente acha que você é bom? Será que então nossas boas obras são capazes de anular os erros que cometemos? O que você acharia de um juiz que virasse para uma pessoa que cometeu um estupro e falasse: não, você está livre, você não matou a pessoa? Mas espera aí, ele já cometeu um crime, que foi o estupro. Então ele só vai ser preso se ele matar também? Ou seja, para você errar e merecer ser condenado, você só precisa cometer um crime. E como eu já mostrei para vocês, quantos pecados nós já cometemos na vida. Ah não, mas eu doei não sei quanto de dinheiro para determinada pessoa. Tá, mas isso não anula o crime que você cometeu. Você precisa ser punido pelo crime que você cometeu. E Deus poderia simplesmente nos punir. Como eu já falei em outro vídeo, Deus não precisa da gente para nada. Deus é pleno, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Ele não precisa da gente para nada. Mas mesmo assim, Ele escolhe nos amar. Entenda uma grande verdade que os legalistas sempre piram quando eu falo ela. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais do que Ele já te ama. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Entenda isso. Deus já te ama. Deus se importa com você. Não existem boas obras que você possa fazer que vão fazer Ele te amar mais. Não existem pecados que você possa cometer que vão fazer Ele te amar menos. Porque Deus é amor. Amor faz parte do caráter dele. Mas Deus também é justo. E para poder nos salvar, alguém precisava ser punido pelos nossos pecados. E aí o que Ele faz? Ele vem para a terra. Ele assume a forma humana em Cristo, em Jesus. E aí Jesus vive uma vida perfeita, sem nenhum pecado, até que Ele morre na cruz, derramando seu sangue. E na cruz é derramado sobre Ele toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, é derramado sobre Ele. E a prova de que o sacrifício dele foi aceito é que no terceiro dia Ele ressuscitou.
É por isso que nós cristãos não acreditamos em reencarnação, mas acreditamos em ressurreição. Essa é a base da nossa fé. A ressurreição de Cristo é a prova de que ele venceu a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas como ele não tinha pecado, ele pôde vencê-lo. E ele ressuscitou e ele é Deus. E ele é o primeiro de muitos irmãos. Através de Cristo, através da fé que nós temos nele, todos os pecados que nós cometemos foram perdoados. Quer ver outra coisa muito difícil de aceitar e que eu levei muitos anos para entender? Todos os pecados da minha vida já foram perdoados. Todos os pecados que eu já cometi, todos os pecados que eu cometi hoje e todos os pecados que eu vou cometer amanhã e no futuro. Todos eles já foram perdoados. Ah, Bruno, então você está dizendo que Deus me ama? Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz, então ele já me perdoou de tudo e eu posso viver da forma como eu quiser? Sim. É isso que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho nos torna livres. Mas como eu sempre costumo falar, se você não obedece a Deus, desculpa, mas você é burro. É isso mesmo, burro. Sem inteligência, enfim. Procure qualquer outro sinônimo. E eu te explico o porquê. Se você realmente acredita no Evangelho, se você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você realmente acredita que Jesus é Deus, que o sacrifício dele na cruz foi para perdoar os seus pecados, e você acredita que Deus te ama, então se Deus te ama, você sabe que ele quer o melhor para você. Da mesma forma, você conhece a Bíblia e você sabe que esse Deus é onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Então ele sabe o que é melhor para você. Além disso, esse Deus é atemporal, porque Deus transcende o tempo. Deus é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos possíveis. Então esse Deus sabe a consequência de todas as suas escolhas. Afinal, ele já está lá no futuro. Ele sabe como cada escolha sua termina. Aí me diz, por que você não obedeceria a um Deus que é amor? Um Deus que é amor, então ele quer o melhor para você. Um Deus que é onisciente, sabe o que é melhor para você. E um Deus que simplesmente sabe a consequência de todas as suas escolhas. Então quando Deus te diz para não fazer algo, ele sabe que é o melhor para você. E quando eu falo que é o melhor para você, não é para os seus interesses, para você ter uma vida boazinha, não. Porque a vida cristã você vai passar por muitas lutas. Olha para a igreja perseguida. Olha para o que os nossos irmãos sofrem. Mas mesmo assim, você vai encontrar uma paz. Você vai viver um amor e um propósito que só quem vive consegue entender. Então essa é a beleza do Evangelho. Eu não obedeço a Deus simplesmente porque, não, se eu não obedecer ele não vai me amar. Não. Ele me ama. Eu tenho certeza disso. Eu obedeço a Deus simplesmente porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Tem coisas na Bíblia que eu não concordo, mas eu confio nesse amor dele. Eu confio que a sabedoria dele é muito maior do que a minha. Deus percorre todo o universo. Ele conhece todas as estrelas pelo nome. E eu tenho uma péssima memória. Então eu acho melhor confiar nele. E eu te dou esse conselho. Se você não conhece Jesus ainda, e você ainda não crê no Evangelho, vai ler a Bíblia. Começa lendo os Evangelhos lá no Novo Testamento. Veja quem é Jesus. Veja a forma como ele viveu. E olhando para Jesus você vai ver, eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. E aí você vai ter consciência do seu pecado. E aí você vai ter consciência que você precisa melhorar. Que você precisa mudar. Porque Deus te ama. E Ele não quer te manter no seu pecado. Independente que pecado seja esse. E outra coisa, gente, vamos aprender uma coisa. Não somos nós que mudamos ninguém. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Então se a pessoa é homossexual, não cabe a nós cristãos ajudá-la a deixar de ser homossexual. Isso é um trabalho do Espírito Santo no coração dela. Nós não somos chamados a convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Nosso chamado é para amar as pessoas exatamente como elas são. É isso que Jesus quis dizer quando nós devemos amar até os nossos inimigos. E pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que os homossexuais são nossos inimigos, porque infelizmente, né, aqui no Brasil a gente tem um pessoal que, cara, enfim, que eu tenho muita dificuldade de amar. Certos cristãos que não param para raciocinar e distorcem a palavra. O que eu estou dizendo é que mesmo que alguém não seja exatamente do jeito que você acha que ela deveria ser, você deve amá-la. Até porque o amor,
como a gente vê lá em Romanos 5,8, mas Deus, para o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, todo amor é apesar dele. Ah, mas fulano é assim, eu acho que ele não deveria ser assim. Não importa, ame. Apesar dele ser como você acha que ele não deveria ser, ame. Esse é o nosso chamado. Quando Jesus fala isso, e ele expressa esse amor para nós, ele acaba com qualquer desculpa para nós amarmos qualquer pessoa. Então o nosso chamado como cristãos não é julgar, não é excluir, não é condenar, é simplesmente amar o nosso próximo. E sermos testemunha do Evangelho. Se esse próximo quiser aprender mais sobre Deus, quiser ter mais intimidade com Ele, a gente ensina. Se ele nos perguntar o que é certo e o que é errado, a gente mostra que isso é pecado, porque Deus pensa assim, porque na Bíblia está assim. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, você pode não concordar. Mas lembre-se que o reino de Deus é um reino. E no reino, quem determina o que é certo e errado é o rei. E há só um rei no reino de Deus, que é Jesus, que é Cristo. E ele que determina o que é certo e o que é errado. Como, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que disse, porque tudo é C.S. Lewis que fala, né? Mas essa frase é uma grande verdade. Se você crê apenas em parte da Bíblia, você não acredita na Bíblia. Você acredita em você mesmo. Se você acredita apenas naquela parte da Bíblia que você concorda, você não acredita na Bíblia. Você acredita em você mesmo. E você é o seu próprio Deus. Então, a minha oração é que você realmente entenda o Evangelho. Que você realmente entenda que Deus, ele está acima de qualquer pecado. Que a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz é capaz de cobrir qualquer pecado. Inclusive esses pecados que muitas vezes nós, como cristãos, consideramos maiores pecados. E que na verdade não são. E certas pessoas vão usar determinadas passagens que dizem que os afeminados ou os homossexuais não herdarão o reino dos céus. É verdade, mas lembra que nessa passagem também está falando dos adúlteros e dos fofoqueiros. Como seria o céu se Deus realmente excluísse todos os adúlteros e fofoqueiros? E adúltero, gente, é no sentido que Jesus falou, tá? Sabe aquele sentido que Jesus falou quando você vê uma mulher e você cobiçar no seu coração, seja adúltero com ela? Então você que estava aí na internet, sabe? Vendo o que você não deveria ver, ou então assistindo uma série, você adulterou, não adulterou? Já imaginou se Jesus realmente excluísse as pessoas que estão naquela lista? Hoje você falou mal de alguém? Você falou mal do político que você não gosta, ou então daquela pessoa do trabalho que você não gosta, e por aí vai? Você falou mal de alguém? Então você é um caluniador. Você também está naquela lista. Aquela lista, Paulo está mostrando pessoas que não querem mudar, pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. E se Deus não obriga ninguém a mudar, quem somos nós para obrigar? Então quem quer aceitar Cristo, naturalmente vai querer viver como Ele deseja, porque não tem como conviver com o amor de Deus e permanecer o mesmo. Não tem como o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa e ela permanecer a mesma. Então a minha oração é que nós como igreja possamos aceitar todo tipo de pessoa. Jesus andava com os piores pecadores da sociedade. Jesus andava com os excluídos, que muitas vezes nossas igrejas hoje excluem. Jesus estava lá no meio dos pecadores e ele não se contaminava, pelo contrário, ele amava essas pessoas e ele amava de uma forma tão profunda, que essas pessoas queriam mudar. Será que é isso que as pessoas sentem quando estão do nosso lado? Será que elas se sentem tão amadas que elas querem mudar e conhecer esse nosso Deus que é amor? Ou será que elas se sentem excluídas? Elas acham que nós nos achamos superiores e não passamos de soberbos. E o que Deus faz com os soberbos? Ele resiste. Então, se você, cristão, tem excluído pessoas porque elas cometem determinados pecados que você acha que é errado, e você está certo, que pecado é errado. Mas será que você está agindo como Jesus age com os pecadores? Você já parou para pensar que a sua exclusão também é pecado? Porque o Evangelho é para incluir pessoas. O Evangelho é um convite a todo aquele que quiser uma nova vida, a todo aquele que quiser abandonar seus pecados, a todo aquele que quiser Cristo de verdade. Então, vá para o seu quarto. Se você não é cristão,
Baixa um aplicativo da Bíblia, vai lá ler o livro de João, Marcos, Mateus, Lucas. Vai conhecer esse Jesus. Eu sei que nós cristãos às vezes estamos dando um péssimo testemunho para você. E damos mesmo. Eu mesmo já errei muitas vezes. Mas vai lá e conheça Jesus. Você vai descobrir que ele é muito melhor do que a gente. Até porque se nós fôssemos bons, nós cristãos fôssemos bons, a gente não precisava de um Salvador. A gente precisava que Jesus viesse para cá. Então a minha oração é que nós, como cristãos, possamos realmente ser a expressão do amor de Jesus para esse mundo. Que as pessoas olharem para nós, elas possam se sentir tão amadas, tão amadas, tão amadas, que elas possam ver o amor de Jesus através de nós. Então, sim, o céu vai ter gays, o céu vai ter adúlteros, o céu vai ter mentirosos, o céu vai ter hipócritas, como provavelmente vão ter alguns no comentário me xingando depois de um vídeo desse. O céu vai ter todo tipo de gente, simplesmente porque o céu foi feito para pecadores. Pecadores arrependidos, que creem em Jesus, porque Ele é bom e não nós. Ele que é digno de toda a honra e não nós. Ele que é digno de toda a glória e não nós. Então que nós possamos viver para Ele. Vai agora para o seu quarto, tenha um encontro com Ele e se surpreenda com o amor que Deus tem por você. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.